Você tá ali naquele mesmo ciclo. Sou pobre, sou pobre, sou pobre. Para aqueles que conhecem um pouco de investimento, pai rico, pai pobre, você tá vivendo a corrida dos ratos. Esse podcast é sobre negócio, voltado para falar de negócio, empreendedorismo, marketing digital, vendas, alavancagem de resultado. E é tudo isso aí que vocês vão aprender aqui nesse podcast, nesse canal. E esse primeiro episódio é sobre a nossa história e o porquê que vocês têm que assistir até o final. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Tá no ar a primeira edição do podcast A Direção. É isso aí. E é o seguinte, eu tô acompanhado, hein? Tá aqui um cara do meu lado de peso, João Pedro Norato. João Pedro, além de sócio em alguns projetos, João Pedro é meu enteado. Hoje nós vamos contar aí nesse primeiro podcast qual é a nossa história, qual é a nossa trajetória, de onde a gente veio e aonde a gente vai chegar, que é o mais importante, né? Que à toa nada é, então a gente tem que jogar a sementinha que a gente quer para colher o fruto que a gente quer, né? Né, João Pedro? É exatamente isso aí. Chegando agora, galera, vamos me apresentar. Sou o João Pedro, o filho acabou de falar, enteado dele, casou com a minha mãe. Um tempão atrás, eu tinha 12 anos na época. E aí agora a gente vai contar um pouco da nossa história, como a gente começou. O filho acabou de falar sobre os projetos, sobre negócios. Esse podcast é sobre negócio, voltado para falar de negócio, empreendedorismo, marketing digital, vendas, alavancagem de resultado. E é tudo isso aí que vocês vão aprender aqui nesse podcast, nesse canal. E esse primeiro episódio é sobre a nossa história e o porquê que vocês têm que assistir até o final. O Pedro mandou bem pra caramba, ele já resumiu o podcast todo pra vocês aí, viu? A gente vai falar do quem a gente é, na verdade, onde a gente quer chegar, falar de venda, um pouquinho, né? Venda é tudo, né, cara? Você faz venda quando você quer arrumar um relacionamento, quando você quer sair pra jantar num lugar e a esposa não quer, você tenta convencer ela, você tá fazendo venda. Venda é tudo, não só na área de negócios, mas na vida pessoal, venda é tudo. Mas e aí, vamos lá, qual que é o objetivo do podcast A Direção? Como o João Pedro acabou de falar, nós vamos falar muito de negócios, nós vamos tentar aí dar a direção para vocês, no mínimo uma base de pensamento, né, para vocês clarear, achar um horizonte diferente. E sempre lembrando o seguinte, cara, por que a gente criou esse podcast? Porque a gente é bom? Não, a gente não é bom. Muito pelo contrário. A gente tem muito que aprender ainda, cara. Só que é o seguinte, às vezes o pouquinho que a gente sabe, outra pessoa não sabe. E as ideias se complementam, entendeu? Então o objetivo é esse. O objetivo é esse. Aqui a gente não tá mandando bem, não. A gente tá na luta, a gente tá tentando. A gente é guerreiro. E quer compartilhar isso com outras pessoas que estão no mesmo cenário. E para isso, vocês vão ter acesso a todas as nossas redes sociais. Por exemplo, tem uma dúvida? Manda no comentário aí, ó. Não quer falar por aqui? Vai lá no Instagram, busca a gente no Instagram. Vai ter vários contatos pra gente ter relação, pra gente ter contato. Se você tem nosso WhatsApp, porque provavelmente algumas pessoas que vão assistir aqui são pessoas mais próximas, se tem o nosso WhatsApp, manda mensagem lá no WhatsApp. Cara, tô com um projeto, tô com uma dificuldade assim, assim, assado. Manda lá, a gente vai responder da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Eu queria dar um crédito. Queria dar um crédito do podcast aqui, que a gente está iniciando agora, para o Flávio Augusto. Se vocês verem aqui um cenário meio que improvisado que a gente fez, o fundo preto, a mesa preta. Flávio Augusto tem um podcast chamado Conselho. Se vocês quiserem assistir também, vai lá, assistam. Fora é legal fora da curva. É legal a gente passar esse tipo de informação, porque às vezes você pode não saber dessa informação. E ele é um cara referência, fora da curva, faturamento mais de bilhão, várias empresas, vários negócios em vários segmentos. Começou jovem, do Rio de Janeiro, carioca, então aqui puxando uma sardinha pro lado dele, mas é uma sardinha boa, porque se a gente tá falando bem, realmente o cara é fora da curva mesmo. Já serviu de muito estudo pra gente já. Exatamente. Serviu de muito estudo, por exemplo, no processo que a gente está passando agora, que é um processo de liderança e de gestão. Então ele tem alguns conteúdos lá focados em gestão e liderança e ele traz alguns participantes para comentar sobre esse tema em alguns episódios. É o que a gente também quer fazer aqui. Trazer alguns convidados, não vão ser convidados renomados, Master, Advanced Plus, mas vão ser convidados que também estão no game, também estão no jogo, também estão no dia a dia, passando pelo mesmo processo de crescimento, evolução, desenvolvimento, avanço de resultado. E é isso aí que a gente vai tratar nesse episódio. Fiz umas anotações aqui para não perder o raciocínio, o João Pedro vai complementar na medida cronológica que a gente for falar aqui. Vamos lá. É isso aí. O meu tá aqui também para anotar, viu? De vocês também. Anotem aí o que vocês acharem interessante, anota. Cara, pode ajudar muito. Eu sou um cara muito simples. Sou filho de 2 alagoanos que saíram de Alagoas, veio para São Paulo, se conheceram criança. A partir daí surgiu uma relação e um casamento com 2 filhos, eu e a minha irmã. E onde não faltou nada em casa. Graças a Deus a gente não passou fome. O estudo foi a base, foi a média. Mas muito caráter e um ser humano com dignidade, né? Isso não faltou nada. E aí foi a vida, né? Meu pai
Meu pai, quando ele tinha 37 anos, ele foi fazer um curso de Senai para poder ter uma profissão. Minha mãe do lar, minha mãe parou de trabalhar para poder cuidar de mim e da minha irmã. Aquela vida simples, né? Muito regrada, nunca faltou nada, mas muito regrada. E aí a vida foi, em 2099, na verdade, eu tinha 15 anos, estou até conferindo aqui minha anotação. Eu sou de 84, e no ano de 99, eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi no CREA São Paulo, né, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo. Lá eu entrei como office boy, fiquei como office boy por 3 anos, foi um período de muito crescimento e expansão. Um dos meus sonhos, né, eu com 12 anos de idade, meu pai me ensinou a dirigir. Um Voyage, que foi o nosso primeiro carro em casa. Eu tinha 12 anos, foi o nosso primeiro carro. É, cara, a gente fazia tudo de busão. Esse Voyage é aquele Voyage? É, o Voyage que eu bati. Esse Voyage virou história. E aí meu pai me ensinou a dirigir, eu tinha 12 anos de idade, e a partir de então meu sonho era ter meu carro e ter a minha liberdade, minha independência com o meu carro, com o meu automóvel, enfim. E eu já, em 99, comecei a trabalhar. No ano 2003, eu com 19 anos, eu comprei meu primeiro carro. Em 2002, eu tinha 17, trabalhando no CREA, e eu entrei na faculdade para fazer administração. Mas eu confesso também que foi assim, foi algo ao acaso. Eu não tinha um planejamento não para entrar na faculdade. Mas vamos lá, entrei na faculdade em 2002, em 2003 eu comprei meu carro, e detalhe, tudo isso eu pagava. Minha faculdade eu pagava parcela, o carro eu pagava parcela, e o meu pai e minha mãe me davam todo o suporte por trás para eu fazer isso acontecer. Eles ajudavam com combustível, eles ajudavam com estacionamento na faculdade, eles ajudavam com um livro durante o mês. E aí a vida seguiu. Vamos lá. Em 2005 chegou, esse ciclo chegou no fim. Né? Eu acabei que encerrou lá no CREA um contrato e não foi renovado. Eu fiquei 5 anos no CREA. Em 2005 eu também concluí a faculdade de administração. E um ciclo muito bom de aprendizado e crescimento. Crescimento aqui, ó, não é de altura não. De expansão de mente, sabe? Aconteceu e deu tudo bom. Foi embora, deu certo, foi embora. Em 2006, eu ao acaso, incomodado, né? Estava desempregado, tinha dificuldade de reconectar no mercado de trabalho. Em 2006, eu e um primo, numa conversa, decidimos abrir uma loja de água mineral. Foi o meu primeiro empreendimento. Em 2006, uma loja de água mineral. E aí, sem base, sem muito capital. Para poder abrir a loja de água mineral, eu vendi o meu carro, o Voyage. E aí, olha que engraçado, né? Você abre mão de um sonho para tentar conquistar outro sonho, né? E aí, em 2006, a loja de água mineral. E foi embora. Acho que fiquei com ela um ano, mais ou menos. Enfim, vendi ela, peguei um outro carro. E em 2008 começou uma parte da minha história que é onde tem conexão com o João Pedro. Em 2008, eu desempregado, trabalhei um período no Ceasa, como vendedor. E aí em 2008, setembro de 2008, eu comecei a trabalhar numa distribuidora de combustível, como fatorista. E nessa empresa, ela tinha sede em São Paulo, porque eu sou de São Paulo capital, né? Eu nasci em Osasco. Ela tinha sede lá na Lapa, em Osasco, lá na Lapa, em Osasco, na Lapa, em São Paulo, para quem conhece ali. E ela também tinha sede em Campinas. E a gente fazia o trabalho de lá e de cá, e a gente se comunicava muito na época por telefone e por... Ah, me fugiu da cabeça agora. MSN. Eu acho que era o MSN, é isso aí. Enfim, a gente se comunicava muito, era a ferramenta que a gente usava para trabalhar na época, era o MSN. E aí, presencialmente, né, na confraternização de dezembro de 2008, a gente acabou se conhecendo, né, as pessoas do escritório de São Paulo com as pessoas do escritório de Campinas, e foi onde eu conheci a mãe do João Pedro, a Graciele, que hoje é minha esposa, é uma parceiraça na minha vida, não tenho o que falar, não tenho o que pôr nem que tirar. Se não fosse essa nossa união, esse nosso casamento, nada tinha acontecido e provavelmente a gente não estava aqui hoje nessa primeira edição de podcast com vocês. Em 2008 eu entrei nessa empresa e conheci a Graciele. Em 2009 a gente casou, em maio de 2009. A gente juntou os panos de bunda ali e começou a tocar uma vida junto. E em 2010 a gente começou a empreender, que aí é onde tem a conexão mesmo aí. Mas para dar contexto para vocês, quando a gente casou, a Graciele morava em Paulínia e eu morava em São Paulo. A Graciele tinha o João Pedro, que na época tinha 12 anos, e eu tinha... O grande desejo que eu tinha era de construir minha família. E a Graciele é uma mulher que já de cara já mexeu comigo, já desestruturou tudo. Eu falei, é ela, eu vou casar, e deu certo. E aí decidimos casar, foi ela e o João Pedro para São Paulo, pra gente morar todo mundo junto. Lá a gente passou um período morando no meu quarto, na casa dos meus pais. A gente passou 3 meses lá, não sei se o João Pedro vai recordar. Uhum. No meu quarto de solteiro, na casa da minha mãe e do meu pai, ficamos 3 meses. E meus pais têm uma casa nos fundos do terreno, que era casa de aluguel, né? Eles alugavam ali por um período, uma casa pequena de 2 cômodos. E o objetivo era esperar o inquilino da casa sair pra gente morar nessa casa. E aí deu certo. Ficamos 3 meses no meu quarto, morando, nós 3. E fomos morar nessa casa, que a gente ficou 3 anos nessa casa. E foi nessa casa que a gente começou a empreender. Foi nessa casa que nasceu meu primeiro filho com a Graciele, que foi o Vinícius.
E vamos lá. Então, em 2010, a gente começou a empreender. Mais precisamente, foi em outubro de 2010. E como foi isso? O Graciele foi para São Paulo, já foi com um emprego já definido, estabelecido já. A gente tinha alguns contatos na época, então já saiu daqui com um emprego já definido. E começou a trabalhar, mas não se adaptou com a rotina de São Paulo. Transporte público de São Paulo, a correria, o estresse, lotado, muvuca. Ela trabalhou por um período e saiu. E aí ela em casa, cuidando do João Pedro, eu continuei trabalhando. E ela não aguenta ficar quieta. A Graciela é uma mulher de muita energia, ela é muito impulsiva, ela não consegue ficar quieta. Ela falou, meu, nessa empresa que eu estava trabalhando aqui em São Paulo, eu conheci uma menina que ela vendia bolsa. E eu, volta e meia, conversava com ela sobre isso todo dia. Ela ia com uma bolsa diferente. Foi com a bolsa e com isso aqui, que vai chegar ainda. R$ 400, é o que a gente tinha, R$ 400 no bolso, guardado, né? Eu lembro disso aí tudo porque eu Já foi muita história. passei por isso aí também, mas a minha história com o empreendedorismo vai vir um pouquinho mais pra frente. Isso. A gente está dando contexto para vocês aí. E aí lá então em 2010 a gente começou, essa moça que ela trabalhou, todo dia usava uma bolsa diferente, e ela, mas onde você compra? Ela, eu compro na feira da madrugada. E a Graciela em casa, muito impulsiva, falou, vamos investir em bolsa, vamos vender? Aquele medo, aquela insegurança, porque a gente nunca fez nada do tipo, né? Era o único dinheiro que a gente tinha, R$ 400, fomos lá e compramos 10 bolsas. Em outubro de 2010. E por incrível que pareça, com medo, com insegurança, mas foi a melhor coisa que a gente fez na vida. E aí compramos as bolsas, chegou, a gente foi precificar e fomos vender. E aí a gente foi vender tudo em forma de crediário, tudo fiado, para receber em 30, 60, 90, para as nossas parentes, para as nossas amigas, que era um círculo bem pequeno ali, nada muita coisa não. E para nossa surpresa, o que aconteceu? Quando a gente chegou, por exemplo, na casa de uma tia minha para oferecer bolsa para tia, para prima, eu quero comprar assim, como é que eu posso pagar no prazo? Tá bom, vou pagar no prazo. Mas sabe o que é? Eu queria uma calça. Vocês não conseguem trazer uma calça para mim? E aí lá vai a gente pegar encomenda. Então a gente pegou as encomendas e começou a acumular as encomendas. E o detalhe é o seguinte, a gente não tinha recebido nada ainda. A gente vendeu tudo isso no prazo, no fiado. E também não tinha dinheiro para reinvestir em mercadoria. E aí foi onde eu recorri aos meus pais. Lá em 2010, falei, pai, me empresta R$ 1.000 para eu trabalhar, para eu investir em mercadoria. E ele, tá aqui. Fui lá e comprei mercadoria. E para resumir esse período de 2010, outubro, novembro, dezembro, por 3 vezes eu recorri ao meu pai para emprestar R$ 1.000. E quando chegou no final de dezembro, a gente quitou meu pai e minha mãe, a gente devolveu os R$ 3.000 dele. Agora olha o satisfatório de tudo isso. Em janeiro de 2011, a gente abriu o ano, a gente tinha um saldo no banco de R$ 6.000. Agregado a esse trabalho que a gente fez de vender as bolsas, agregado a ter recebido ali um 13º, mas enfim, a gente tinha R$ 6.000 lá no banco, que também, por ironia, foi onde eu cometi o meu primeiro erro como empreendedor. Eu, na época, eu tinha um Celta, em sociedade com a minha irmã, com a Priscila. A gente pagou o carro meio a meio, então a gente usava o carro meio a meio. E a Graciele tinha um Celta, um outro Celta branco, ano 2001, lembro direitinho. E em janeiro, a gente com esses 6.000 no bolso, o que a gente fez? Pegou o carro da Graciele e trocamos no carro um pouco melhor. A gente trocou num Golf. A gente investiu o carro dela mais os 6.000 nesse Golf. E ficamos descapitalizados para trabalhar, só esperando entrar de volta aquele dinheiro que tinha a receber das mercadorias que a gente tinha vendido, né? E aí foi construindo. E em 2011, precisamente em junho, a gente abriu o CNPJ. Oficializou o que a gente estava fazendo, né? Porque até então era tido como sacoleiro. Então em 2011 a gente oficializou o nosso CNPJ no mês de junho. E aí começou a bater uma dúvida na época. Na época era eu, a Graciela e o João Pedro. E nesse período de sacoleiro nós trabalhávamos da seguinte forma. A gente vendia em São Paulo, ali o dia que fosse possível, porque estava ali ao entorno de casa. E a cada 15 dias nós vínhamos a Paulinha para poder fazer isso. Só que quem vinha com mais frequência era a Graciele. E aí, vez ou outra, ela trazia o João Pedro junto. E eu ficava lá para trabalhar. Vez ou outra, quando as folgas encaixavam, eu vinha junto para dar suporte. Mas eu sempre dei suporte no período. Só que aí, quando a gente emitiu o CNPJ, que foi em junho de 2011, e nessa época eu era faturista na P&G, na Procter & Gamble. É uma coincidência até também o nome, né? E aí começou a surgir a dúvida se eu continuava trabalhando ou se eu saía do trabalho para a gente focar os dois em empreender. E aí vai, não vai. Calculei o seguinte. Se eu sair, eu vou ter seguro-desemprego para receber. Com o seguro-desemprego eu consigo, por um período, deixar as coisas estabelecidas. Enfim, eu construí um plano, né? Eu construí uma sequência de ações que poderiam encaixar no processo ali e dar certo. Eu só esqueci de um detalhe. A partir do momento que eu abri o CNPJ no meu nome, eu perdi o direito a receber o seguro-desemprego. E quando eu pedi para a empresa me desligar e eu não tive o seguro, foi um baque. Porque a gente teve que rebolar diferente daquele plano que eu tinha construído.
mas graças a Deus não foi nada que impactou para ter um resultado negativo. E enfim, 2011 a gente abriu o CNPJ e foi embora. Vamos trabalhar, eu saí, em 2011 eu saí da empresa, focou eu e a Graciele e continuou no mesmo formato, a gente vendendo em São Paulo, a cada 15 dias vendendo em Paulínia. E a coisa foi andando, nosso faturamento foi melhorando, foi melhorando. E em 2011 nasceu o Vinícius, em março de 2011, meu primeiro filho. E a coisa continuou, continuou. Nós moramos aí nessa casa de trás, que citei para vocês, por 3 anos. E depois disso foi onde eu cometi meu segundo erro como empreendedor, que assim, isso daí é polêmico, porque eu falo que é erro, mas na verdade não é um erro. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu construir uma casa em cima da casa dos meus pais. Que na época a gente morava nessa casa, eu, Graciele, João Pedro e Vinícius, começou a ficar pequeno, e a gente queria ter mais uma criança, né? E falou, cara, vamos construir? Vamos. E olha só as ironias da vida. Para a gente poder construir, a gente vendeu o carro. Aquele mesmo carro que descapitalizou a gente no início de 2011, a gente vendeu ele para investir em construção. Enfim, construímos essa casa, moramos por mais 3 anos nessa casa. Em 2015, nasceu o Miguel, em dezembro de 2015. A gente ainda morava em São Paulo. E aí o Miguel, bebezinho, a gente resolveu vir morar em Paulínia, que é onde a gente está até hoje. E detalhe, a gente veio morar em Paulínia, mas o João Pedro ficou em São Paulo. Porque lá em 2015 o João Pedro já tinha o quê? Já tinha 17, João? Por aí? Em 2015 eu tava para fazer 17. Tava por aí, né? É. E enfim, o João Pedro estava já com 17, já estava trabalhando, mas aí essa fase ele vai contar. Ele não tinha experiência no mercado, ele trabalhou um período em call center. Mas antes disso daí, ainda teve um fato interessante. Ainda assim, ainda em 2011, quando o Vinícius nasceu, entre 2010 e 2011, aconteceu alguma coisa aí, que eu acho que não estava no roteiro. Ah, eu não lembro não. Teve a Feira da Madrugada. Feira da Madrugada, foi o box lá no Brás, foi a galeria em Osasco, Não, tem razão. foi a loja na Avenida Sara Veloso em Osasco. Verdade. Então teve muita coisa aí para chegar onde chegou nesse box. Pois por isso eu esqueci, mas foram períodos muito importantes para ajudar. A Feira da Madrugada não foi tão pequeno, eu lembro. Foi 3 meses. Porque eu não estava trabalhando. Foi 3 meses. E quem cuidava do Vinícius quando ele acordava 3 da madrugada era eu. Essa parte aí eu tenho que lembrar. Tem toda a razão. A gente resolveu se aventurar e essas pessoas que a gente fazia a compra na Feira da Madrugada, a gente foi entendendo como é que funcionava. E quando a gente abriu o nosso CNPJ, que a gente podia comprar dos atacadistas, e na época a gente trabalhava com jeans. O nosso nome inicial era P&G Jeans, e não P&G Modas. E aí... Produção, põe um logo na tela aí de como era antes e depois. A gente tinha muita venda de jeans, calça jeans. E o nome então era P&G Jeans, a gente trabalhava especialmente com o Sawari R19, lá nessa época. E aí a gente começou a comprar no atacadista. E falou, já que a gente está comprando no atacadista, por que não a gente revender? Assim como esses caras que vendiam pra gente alguns anos atrás. E aí foi onde a gente decidiu empreender na Feira da Madrugada. A gente alugou um box lá. E aí por 3 meses a gente ficou lá. A gente ficou outubro, novembro e dezembro. Que são os meses de pico, né? Só que aí a logística, por incrível que pareça, funcionou bem. A gente conseguiu ganhar um dinheiro. Nada surreal, mas conseguiu ganhar um dinheiro. Mas a logística ficou difícil, porque o nome já fala, Feira da Madrugada. A gente tinha que chegar lá por volta de 3h30, 4... A gente saía 2 horas. 3h30, 4 da manhã tinha que abrir no máximo, porque senão você perdia o pico de gente ali, você perdia a chance de faturamento no dia. Na época o Vinícius bebê de colo, né? O João Pedro tinha ali seus 15 anos, 14 anos talvez, por aí, né? E aí a dificuldade, né, porque vida pra tocar, criança pequena, o negócio ali também. Então a gente decidiu ficar só esse período de 3 meses e parou. A gente saiu da Feira da Madrugada e a gente comprou uma pequena loja que tinha na Avenida Sara Veloso, em Osasco, que é perto de onde a gente morava. E aí essa loja, ela não deu muito certo. O objetivo era a gente levar os clientes da rua para essa loja. Só que a gente não fez um bom trabalho. E essa loja, o que acontecia? Ela só empatava. Ela não dava lucro e também não dava prejuízo. Ela se empatava. E a gente, nesse período de criança pequena, vida corrida, a gente decidiu de novo dar um pause nisso. Só que não é um pause. A gente foi para outro lado. E aí a gente foi para o Centro de Ofertas de Osasco. Para quem conhece ali, ou também se não conhece, é só pesquisar. É surreal. E na época a gente começou a trabalhar com sapato também. Você lembra disso? Sim. A gente ia na região de Jaú. Mas foi menos. O sapato era... Foi menos trabalho. Trabalhou mais a bolsa no início do que o sapato na metade do caminho aí. O sapato era um complemento, na verdade. E no centro de oferta foi, e não foi diferente. A rotina de vida, criança pequena, estava muito complicada e a gente decidiu parar também com o centro de ofertas. E foi onde a gente concentrou toda a energia em sacoleiro, em ser sacoleiro. Formalizado, com o CNPJ bonitinho e continuou. Na verdade, a gente nunca parou de ser o sacoleiro. Era isso que tornava difícil. Ser sacoleiro
a família, criança pequena e o negócio junto ali para tocar, era muito difícil. E aí desistimos, ficamos trabalhando de sacoleiro, normalmente, São Paulo, Paulínia. Vida foi, vida foi, vida foi. Até que um belo dia, falei pra Graciele, ó, Graciele sempre pedindo, vamos voltar pra Paulínia, vamos voltar pra Paulínia. E honestamente, a gente construiu uma carteira de cliente maior em Paulínia do que em São Paulo. Graciele tinha muitas amizades aqui e funcionou muito bem. E aí um belo dia eu falei pra ela, ó, faz o seguinte, se você conseguir arrumar escola pro Vinícius, pro Miguel que já era bebezinho, a gente vai. E no outro dia ela arrumou. Mexeu os pauzinhos dela e arrumou no outro dia. A gente veio e o João Pedro ficou. Mas olha como a gente veio. Conversei com meu sogro, falei, ó, a gente tá pensando em vir. O senhor me autoriza a morar na casa do senhor, porque ele tinha 2 quartos vagos, né? Ele tinha o quarto da minha esposa, da Graciela, e tinha o quarto da minha cunhada, a Jaqueline. Tava vago. Falei, o senhor me autoriza a morar 6 meses na casa do senhor, com a minha família aqui, com a sua filha, com o seu neto, até a gente se estabilizar e eu pagar um aluguel aqui. Ele falou, não, sem problema, pode vir. Falei, tá, e aí como a gente é abusado, né? Falei, o senhor também pode me ceder o outro espaço para eu montar uma loja, que é o quarto da minha cunhada? Que na época a gente já estava com medo de trabalhar na rua. Criança pequena dentro do carro, o carro cheio de mercadoria. A Graciela amamentou os dois nossos dentro do carro, no meio de mercadoria. A gente parava o carro para trabalhar numa sombra, a Graciela arrancava o peito e toma, TT para as crianças. E aí foi embora. Nasceram até com cara de roubo. É gostoso demais lembrar dessas coisas, cara. É muito bom. E enfim, a gente montou a loja lá no meu sogro, que foi nossa primeira loja física. E aí, 9 metros quadrados tinha esse quarto. A gente colocou um ar-condicionado, colocou provador, a gente comprou os móveis de segunda mão. E aí montamos. O João Pedro ficou em São Paulo. Montamos e deu muito certo. A gente conseguiu levar a nossa carteira de cliente para ir nessa loja comprar com a gente, que era na casa do meu sogro. E aí foi. A gente chegou lá, né? Setembro, a gente montou. Chegou dezembro, época de Natal, que é uma sazonalidade muito forte para varejo de moda. E aí, bum! Gente, é impressionante. A gente chegou a um ponto lá de ficar umas meninas para fora, esperando sair alguém de dentro da nossa lojinha para poder entrar para comprar alguma coisa. E aí eu falei, Graciele do céu, ano que vem a gente não aguenta. Passar dezembro aqui, a gente vai perder venda, a gente vai perder oportunidade. E a Graciele é muito mais ousada do que eu, né? A Graciele falou, então vamos alugar uma loja, então vamos para cima. E eu morrendo de medo. Eu sou mais cauteloso, eu sou mais analítico. Falei, será? Comecei a fazer conta, comecei a montar plano e tititi, tá, e aí passou. Sei que aí passou o ano e a gente, em dezembro, a gente inaugurou no ponto que nós estamos até hoje. Que, se eu não me engano, aí está em torno de 7 ou 8 anos que nós estamos no mesmo ponto agora. PG Modas aqui em Paulínia, na Nossa Senhora da Conceição. E se eu falar para vocês que foi fácil, eu tô mentindo, viu? Porque não foi, não é, até hoje não é. Desde que nós estamos nesse ponto, nós fizemos uma grande reforma, nós mexemos em estrutura, né? Nós ampliamos. Depois de lá para cá, a gente repagina, né? Pinta, reformula. O nosso estoque antes era inabitado, a gente não usava para nada. Hoje esse estoque é o nosso centro de operação, é onde a gente trabalha estoque, organização de mercadoria, onde a gente organiza tudo para marketplace, para site. Inclusive, esse mesmo espaço a gente usou por um período para nossa empresa de marketing, que a gente construiu em 2023, eu e o João Pedro. O João Pedro vai falar. Em 2024, a gente inaugurou uma barbearia, mas não só uma barbearia, tem todo um plano por trás aí que a gente vai falar também. E, enfim, eu já tô com a goela seca. O João Pedro falou um pouquinho também, né? Então vamos lá. Eu tenho bastante coisa para falar. Em 2014, galera, quando o Vinícius tinha nascido em 2011, já estava com uns 3, 4 anos. 2014, quando eu tinha 14 anos, foi em... Não vou lembrar o ano exato, mas quando eu tinha 14 anos, foi o meu primeiro emprego. Primeiro emprego, não uma CLT, não era um convencional, era um contrato. O Plínio até falou um pouco mais cedo, que era uma empresa de call center, era telemarketing, então era meio período, 6 horas por dia em formato de contrato. Então tinha ali algumas tarefas que eu tinha que executar, eu fui lá, assinei e tudo mais. Call center, para quem não sabe, é cobrança, ligação ativa, ligação passiva, tecnologia envolvida ali para fazer a ligação automática. Cai na mesa do atendente lá no ponto de atendimento e ali você começa a negociar. Naquela época eu não entendia o quão aquilo era importante, porque a partir dali você já conseguia tirar entendimento de vida, de empreendedorismo, de negócio e tudo mais. Ainda estando CLT, viu? Para quem é CLT e não empreende dentro da própria empresa que trabalha, tá deixando muito dinheiro na mesa. Você podia estar desenvolvendo solução, pensando em alguma coisa, ao invés de ficar só reclamando que o patrão é ruim. Começa o paralelo, né? Começa. É assim que a coisa vai. Você começa empreendendo um CLT.
Mesmo ainda estando em regime CLT, você pode empreender estando empregado, tá? Seu patrão não vai achar ruim, não, pode ter certeza. Se ele achar ruim, só é a forma que você explicou para ele que ainda não está claro o suficiente. Mas pode ser que você consiga um bom resultado com isso. Então eu não tinha esse entendimento lá atrás. Hoje eu consigo falar isso com essa propriedade porque foi um local que me deu muito respaldo em negociação. Então as pessoas tinham dívidas de R$ 40 que ficava lá, a gente tinha que ligar para negociar um acordo e aquela pessoa xingava e tudo mais, então você tinha que ter aquela malemolência de poder sair dali. Então a partir dali já começou a construir uma base. E eu saí de lá com 16 para 17 anos. Gostava muito de esporte, jogava bola com os amigos na escola, praticava handball na escola também. Para quem não sabe, tem as escolas estaduais que elas fazem os campeonatos regionais. Futsal, handball, vôlei, basquete, tem muitas categorias de esporte. E eu praticava handball, gostava, eu era pivô. Então, naquela época eu tive uma oportunidade de participar do time de Carapicuíba jogando handball. Então ia lá, treinava, não recebia nada por isso, era por lazer, esporte, hobby. E ia lá, praticava, jogava no time da escola também, nos campeonatos regionais. Tem até alguns crachazinhos que a gente tinha de credencial para conseguir entrar nos eventos, né? E desde então eu gostava muito de esporte. Em 2016, quando eu tinha 16 para 17, foi em 2015 para 16, eu parei de jogar e comecei a entrar mais assim no mundo de trabalhar mesmo de CLT, ainda sem saber o que era o trabalho. Então, a irmã do Plínio, a Priscila, trabalhava numa empresa de tecnologia, onde surgiu uma oportunidade de uma vaga. E eu entrei nessa empresa, em chão de fábrica, apertando parafuso, varrendo, fazendo o que tinha que fazer. Se eu bem lembro, era auxiliar mesmo, né? Era auxiliar, fazendo o que tinha que fazer. Eu nunca tive... eu não vou gostar, não gosto disso aqui não gosto de passar vassoura. Velho, é o que tem para fazer? Então faça. Pelo menos enquanto você não puder contratar alguém para fazer para você. Mas faça bem feito. Então eu entrei nessa empresa. Acho que eu vou falar o nome. Se vocês quiserem pesquisar aí, chama Aris Tecnologia. ARIS. Uma grande empresa. Uma grande empresa. É um grande presidente. Não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado. Cada empresa tem a sua política e a sua forma de levar a sua cultura organizacional. Então, entrei no chão de fábrica, a gente construía projetos de autoatendimento. O que é isso, galera? Autoatendimento. Se você for hoje, Burger King, McDonald's, Madeiro, Jerônimo, se você for na Sabesp, por exemplo, e você vê um totem, aquele totem é um autoatendimento. Cada totem é desenvolvido para uma finalidade exclusiva. É um totem de venda, é um totem de atendimento de gerenciamento de fila, é um totem de pagar conta. Então, cada totem é desenvolvido para um serviço específico. Um exemplo, você vai no Poupa Tempo hoje, tem lá. Você seleciona o serviço que você quer, primeiro documento, segunda vez de documento, é aquele aparelho que fica lá na recepção, que ou você mexe sozinho, ou vem alguém te ajudar. Exatamente. É aquilo lá, né? Exatamente. Então, eu atuava em qual estágio desse projeto? Quando eu entrei, eu atuava no estágio inicial totalmente, apertando, montando os parafusos lá, colocava não sei o que, linha de produção, auxiliar de produção, eu era assim, auxiliar de produção. Então essa empresa foi me dando mais oportunidade, conforme você vai mostrando engajamento e desenvolvimento, obviamente. Não adianta você só estar engajado e não conseguir desenvolver. Então, se você conseguir uma sinergia entre desenvolvimento e engajamento com o time, você consegue mais oportunidades. O engajamento com o time, eu não estou falando de ser baba-ovo, de nada disso, não. O engajamento no time é o projeto, é a meta, a execução do que tem que ser feito. Está engajado, está comprometido, então provavelmente você vai ter mais oportunidades dentro da empresa. Vai abrir portas. Vai abrir portas. E aí acontece também aquilo que eu falei um tempinho atrás sobre o empreender estando empregado. Tá? Pode ser empreender dentro da empresa ou estando com CLT e empreender fora também no seu tempo livre. E nesse período até, João Pedro trabalhando nessa empresa, a gente veio morar em Paulínia, João Pedro ficou em São Paulo, porque já estava nessa empresa. E aí ele vai dar andamento aqui, mas nesse período ele conheceu a esposa dele. E a gente morando em Paulínia, pouquinho antes dele conhecer a esposa dele, a gente, cara, vem morar em Paulínia de novo, vem morar em Paulínia de novo. E ele falou, quer saber, eu vou. Ele não estava muito satisfeito na empresa. Até então eu não queria ir. Um bom tempo atrás eu era
Na minha mente era pré-fixada que eu não ia sair de São Paulo para nada, que eu ia ficar pra lá pro resto da vida. E aí, Um tempo foi se passando, os projetos foram acontecendo, então eu vou só citar alguns, por exemplo. A empresa ela montava aqueles terminais, né? Então, como que funciona o esquema de você conseguir novos contratos? O famoso pregão do governo. Então, sai o edital, a galera monta um time, vai todo mundo para cima daquele edital, lê o edital, monta, estrutura o projeto para conseguir aquele edital, e aí entra outras nuances do jogo, do game, que aí sim não compete ser falado, porque cada empresa tem a sua cultura e toca a cultura da forma que bem entende. não vai ter contexto, né? Não vai ter o contexto aqui também, então não compete a gente entrar nesse cenário. Então, a empresa ganhava os contratos no edital e executava ali o plano, ganhava o projeto e montava a linha de produção para, enfim, desenvolver aqueles equipamentos. Em 2019, o Plínio começou a estudar um pouco mais de marketing digital. Então, isso aí é até uma discussão, né? É 18 ou é 19? Eu acho que foi 19. Então, que seja um, que seja outro. Foi onde começou. A foto no Masterclass, lá no arquivo, tá 19. Então, eu acho que foi antes exatamente por isso. Não, mas não dá. Mas é isso. Tirou a foto, o arquivinho gera o registro. Mas é isso. Não marcha aí. Então, em 19, o Plínio começou a estudar um pouco de marketing digital. Ele falou, cara, eu já sou sacoleiro, já vendo roupa, já tava com a loja. Só que aí não é bem isso. Devido à loja, né, a gente tinha, eu e a Graciele sempre teve esse negócio de estudar, de correr atrás, de tentar aprender. Então a gente sempre, o que eu faço para vender mais? Ia lá pesquisar. Isso aí eu acho que é uma dúvida geral, independentemente do seu nível, é uma dúvida geral, é um problema que você está ali todo dia trabalhando para resolver. E aí a gente ia pesquisar, a gente ia estudar, a gente sempre foi assim, de procurar entender para a gente se desenvolver. Exatamente. E nesse meio tempo comecei a estudar de marketing também, né? O que eu faço propaganda, o que eu faço parceria, como que funciona. E conheci o marketing digital, especificamente falando. Comprei um curso de segunda mão, é até feio falar, viu, gente? O produtor, se vê isso aí, ele vai querer bater na gente. Eu comprei um curso de segunda mão do cara que depois virou nosso mentor. E aí, comprei esse curso de segunda mão, lembro direitinho, para aqueles que conhecem um pouco mais da minha história, eu e minha esposa, a gente é apaixonado por Jericoacoara. E numa viagem nossa para Jericoacoara, eu fiz o curso todinho nessa viagem aí. Eu ficava lá à noite estudando. E estudei esse curso, eu falei, cara, esse curso é pro João Pedro também. E entreguei no colo dele. Eu falei, ele falou, mas por que eu vou estudar isso? Tô numa empresa de tecnologia, tô sossegado, tô tranquilo. Eu falei, cara, conhecimento é bom, estuda. E eu gostava do que eu fazia. Dei na mão dele. No início eu não gostava não, vou falar a verdade pra vocês. Tem que fazer isso, aquilo, corre pra cá, corre pra cá. É linha de produção, galera. Quem trabalha em linha de produção sabe como é que funciona. Só que aí casa aquilo que eu falei, o engajamento no projeto e a habilidade de se autodesenvolver. Você vai ganhando oportunidade, ganhando oportunidade, ganhando oportunidade. E empresas que são empresas de formato startup, elas crescem mais rápida e elas crescem com um crescimento mais acelerado. O growth marketing ele pode falar melhor, é uma técnica que pode explicar melhor isso que eu estou falando. Um conjunto de ferramentas para fazer os negócios alavancar com pressão mesmo, com aceleração. E eu estudando, nessa época eu estudei esse curso de marketing digital, só que devido à loja eu já aplicava, né? Então comecei a aprender coisas ali que eu sabia de forma oculta, mas não conhecia a eficiência daquele processo, daquela ação, né? Como, por exemplo, gatilhos mentais, né? Escassez, prova social. O que era uma prova social? O que era uma prova... A gente já praticava esse tipo de coisa na loja, mas sem saber efetivamente o que era, qual era o conceito, como usar, como tirar o melhor proveito daquele cenário, né? Então, para mim, foi um contexto que casou perfeitamente ter estudado marketing digital. E nessa época o João Pedro não estava inserido nisso, mas mesmo assim estudou e falou, cara, para que é isso? Tá, estudou. O meu contexto era tecnologia 100%. Exato. Eu analisava código, saí da linha de produção como auxiliar de produção e fui ser analista até o nível de ser quase programador ali. Eu não programava, mas eu analisava os dados, eu puxava os JSON, o que tinha de problema, o que não tinha, usava quadro Kanban e tudo mais. Então estava envolvido em todo esse cenário aí. E foi. E aí o João Pedro, nesse processo de crescimento, ele vai falar melhor na empresa. Em alguns momentos, como todo CLT, você fala, meu, não é possível, essa empresa não está me valorizando. E aí ficava eu e a Graciele, João Pedro, calma, arruma a sua cama, né? Prepara a situação para você sair dessa empresa. Estuda, aperfeiçoe alguma coisa. E aí, beleza, o tempo foi. E ele pegou e deu uma revisão no curso, né, de marketing digital. Eu olhei esse curso de segunda mão, que ele falou, tudinho, de primeira aula até a última, e falei, cara, o que é isso? Não, por que ele quer que eu veja isso, né? E aí, em 2023, aconteceu algo que em casa era um desejo gigante da Graciele, que era fazer uma cirurgia estética.
E eu, por muitos anos, eu fui averso a isso e falava para ela, meu, nem pensar. É um mega investimento e, além disso, é um mega risco de vida, né? Só que a tecnologia evolui para tudo, né, cara? Inclusive para esse setor da área estética, da saúde. Hoje a segurança é muito maior, né? Para você se submeter a uma cirurgia invasiva. Existe um nível de risco, mas hoje ele está muito mais sob controle. E aí fomos em busca ali de realizar o sonho da Graciela, ela fazer uma cirurgia estética. E aí vem as ironias da vida. Tem muita gente, olha aí, agora a gente vai começar a dar pedrada do podcast A Direção. Agora vai começar conteúdo? É. Bora. Aí vem as ironias da vida. Pô, mas eu não dou sorte. Será que você não dá sorte? Ou você não está preparado para receber uma oportunidade de sorte? Olha que ironia. Graciele foi cirurgia, fisioterapeuta agendado. O fisioterapeuta ia receber ela na sala de pós-cirúrgico. Graciele saiu do centro cirúrgico, ficou numa sala de recuperação, que é para voltar da anestesia, né? E a partir daquela sala ela já ia sair com a fisioterapeuta dela. A fisioterapeuta dela ia pegar ela nessa sala, fazer algumas massagens nela e trazer ela para o quarto para ela repousar. E eu passei a cirurgia toda no quarto esperando ela. Eu fiquei das 7 da manhã até meio-dia, meio-dia e meio, esperando ela voltar do quarto, se eu não me engano. Okay? E aí veio a Graciele e a doutora Graziele Barbosa, que foi a fisioterapeuta dela. E isso foi dia 4 de abril de 2023. A data me marcou. E aí veio essa fisioterapeuta, a Graciele estava meio anestesiada ainda, meio grog, né? E a gente brincando, conversando, a Graciele lá em Nárnia. E a fisioterapeuta, olha, o meu sonho, a minha grande vontade é fazer um curso para as minhas... Desenvolver um curso. Para as minhas parceiras de profissão e para aquelas que querem aprender. Porque as minhas pacientes falam que eu sou muito bom profissional e eu tenho experiência com outras, enfim. E aí, olha a sorte batendo aí, né? Só que se você não está preparado, como é que você faz? Ela passa direto. E aí eu falei para ela, olha, eu não tenho experiência nisso, tá? Eu não conheço nada, mas conheço do mercado e eu estudei isso. Sei como é que funciona. E eu sei fazer lançamento, porque eu fiz o curso de marketing digital, sei fazer lançamento de infoproduto. Se você quiser, se estiver disposto, eu não tenho a experiência, você também não tem, mas você pode entrar como expert no assunto e eu posso entrar como seu lançador. Ela falou, eu adoraria. Eu sei que nesse dia eu saí de lá e já liguei pro João Pedro. Eu aqui de Paulina, João Pedro de Paulo. Conversa de mês, hein, gente? Não foi nem uma conversa planejada, vou bolar uma proposta, não. Liguei pro João Pedro e falei, cara, aconteceu isso, isso e isso. E ela falou que topa. Só que é o seguinte, eu só encaro se você estiver junto. Ele falou, mas como assim? Eu falei, é isso. Você tem que largar tudo aí e vir pra Paulina pra gente fazer. E ele veio, cara. Largou o que ele tinha lá, a zona de conforto que ele tinha. Veio. Em 23 a gente lançou ela 2 vezes, a gente conseguiu obter faturamento com ela. E era uma zona de conforto mesmo, viu, gente? Sim. Porque a gente tenta não se vangloriar das coisas que a gente faz e tudo mais. Mas você quer entender se a pessoa é boa no que ela faz? Aqui uma dica para você. Você quer realmente entender se a pessoa é boa naquilo que ela faz? Veja o tempo de execução que ela leva para fazer cada tarefa. Conforme a pessoa for boa naquilo que ela faz, tiver técnica e se desenvolver, mais rápido ela vai executar aquela tarefa do dia a dia, do cotidiano. E de novo, isso é sorte? Não. De forma alguma. Isso é preparo, cara. É você abdicar de coisas de prazer imediato. Por exemplo, eu quero assistir um filme, eu vou ver uma série. Não, cara, eu vou focar no projeto que eu estou envolvido. Eu vou ali estudar um pouco mais, que eu estou com uma dificuldade. É assim que a coisa acontece. E aí depois um colega seu fala que você teve sorte. Você tem que estar focado naquilo que vai pagar seus boletos. A Netflix não vai pagar seu boleto, o YouTube não vai pagar o seu boleto. Até mais, João, até mais. Você tem que focar no boleto de agora, mas você tem que focar em amanhã. Você não tá nem com esse boleto, você tá comprando à vista, se for o caso, entendeu? É desse nível. É desse nível pra cima. Exato. Mas talvez quem esteja assistindo, essa pessoa já vai entender. Tá assistindo Big Brother Brasil, 11 horas da noite. Já vai entender, já que tá no barco errado. Não que tenha algum problema, não tem. Não tem. Problema nenhum, se essa for escolha consciente. Exato, só que também não adianta reclamar depois, né? E aí o João Pedro veio pra Paulínia pra gente fazer o lançamento dela. Fizemos o lançamento dela, e aí a gente teve resultado, não foi tão satisfatório, e a gente resolveu investir em conhecimento. Nós entramos na mentoria do Érico Rocha, foi nosso mentor por 1 ano, investimos ali um bom dinheiro, que a gente nem tinha esse dinheiro. E foi onde nasceu a nossa empresa de marketing digital, focada em lançamento de infoprodutos, que é a Gold Comercial. Exatamente. Ela surgiu no meio desse emaranhado de coisas aí, nessa sorte. Por quê? Vamos só recapitular. Porque eu ia sair de São Paulo, a gente tinha conhecido o Érico Rocha, tinha estudado o produto mesmo em segunda mão, a gente tinha estudado aquele produto. Ele falou, cara, a galera tá querendo lançar um produto.
fisioterapia. O nicho era fisioterapia. Nem sabia o produto que ia ser desenvolvido. Mas só que tem que estar aqui próximo. Resolver as coisas mais rápido, com mais facilidade. E aí começou as ponderações. A gente foi. E eu sou um cagão. Eu sou um medroso. Sair da zona de conforto é muito difícil para mim. E é muito difícil para você também. Eu sei que é. Porque se é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para o Plínio, é difícil para todo mundo. Por que essa dificuldade acontece? Porque a gente fica preso às nossas crenças. E acha que a oportunidade vai cair no colo, que ela deveria cair no colo, ela não vai cair. Na maioria das vezes o cavalo selado não vai passar com a sela bonitinha para você montar e ir embora. Às vezes o cavalo tá cheio de pelo, você vai ter que tosar o cavalo, limpar, engraxar a sela, colocar a sela, montar no cavalo, adestrar o cavalo. Isso se você tiver oportunidade, né? Às vezes você tem que pegar ele do jeito que ele vem mesmo. Depende muito da situação, né? Às vezes o cavalo tá sem perna. Você tem que pular nele que ele manco mesmo. Mas é isso, é assim que as coisas acontecem. E aí a gente foi na empresa de marketing, ingressamos, fizemos o lançamento dela, faturamos, não foi satisfatório, mas manteve equilíbrio. E a gente tirou o pé da empresa de marketing. Ele já estava aqui em Paulínia, tirou o pé, ele ficou aqui ajudando eu e a Graciele na PIG Modas, na nossa loja de roupa. É importante, eu acho que é importante falar o porquê de ter tirado o pé, né? Dessa empresa. Claro, fala aí. A gente tentou, no meio dessa timeline, digamos assim, depois da Gra, a gente tentou algumas outras parcerias. Não vale a pena citar nomes, mas no total acho que foram 5 parcerias. Que funciona, o João Pedro fala parceria porque no mundo de marketing digital, para lançamento de infoprodutos, funciona da seguinte forma: todo infoproduto ele tem, não necessariamente, mas ele tem um expert, que é a pessoa que domina o assunto. Domina a técnica. E ela tem lançador, que aí entra a nossa empresa. Eu trabalho o lançador, o que é lançador, galera? Para quem não sabe aí, lançador. Pô, o cara vai ficar jogando as coisas? Vai lançar? Não tem nada a ver. A gente cria uma estrutura para lançar. Exato, é uma estrutura online com técnicas e em momentos específicos, com auxílio de tráfego pago e tráfego orgânico, que gera um buzz de vendas naquele produto. Tráfego pago, orgânico, e-mail marketing, evento ao vivo. São vários processos. João Pedro está pincelando aí. João Pedro está sendo bem humilde, para não confundir. Vamos resumir. Para não confundir vocês. É um episódio de introdução, galera, só para vocês conhecerem quem é a gente. E aí, grande detalhe, João Pedro abriu esse assunto aí, é a tal da sorte que as pessoas dizem, né? Que a gente conseguiu aí 4 ou 5 parcerias, e essas parcerias não queriam desenvolver. E aí não tem como escalar, não tem como ter resultado, não tem. As pessoas querem construir algo, mas não querem fazer conteúdo. Eu sou boa em determinado assunto, tá bom, mas só isso não é suficiente. Como é que você vai passar isso para as pessoas? Então, não rolou. E aí isso desmotivou a gente. Isso falou, cara, não dá. A gente tá pondo energia e a pessoa do outro lado não tá colocando. Foi aonde a gente desmotivou e tirou o pé. Né? E foi. E foi o mesmo problema com todas essas parcerias, galera. Poxa vida, isso aí porque foi um erro de gestão, de administrar essas pessoas e tudo mais? Pode ser considerado que sim, mas no meu ponto de vista, não foi. Não foi uma má gestão nossa, não foi um problema de administração com os experts. Por quê? Porque a gente dava material, a gente dava suporte, a gente chamava para gravar conteúdo, a gente passava roteiro, scriptava, fazia tudo que tinha que fazer. E tem um grande detalhe, né, João Pedro? Na época, todos nós éramos muito imaturos no nicho de marketing digital, de lançamento de infoproduto. A gente já tinha migrado do curso que a gente tinha de segunda mão, a gente já estava fazendo a mentoria. Nessa fase a gente já estava... Já estava estudando lá com o Érico Rocha, a gente comprou o Insider na época, já estava aplicando, estava ali, pôr energia naquilo, só que o outro lado não correspondia, então isso daí que abalou muito a gente. E claro, não tem por que fazer rodeio. O outro lado não tinha a mesma base. E não tem por que fazer rodeio e não entregar para vocês. O que acontece é o seguinte, você está pondo energia, você está trabalhando e o dinheiro não vem, cara, não dá, com 30 dias vence a próxima parcela. Ou do boleto, ou do aluguel, ou do IPTU, ou do mercado. E olha só como que é engraçado. Eu vou falar o que aconteceu recentemente, porque eu reencontrei essa pessoa de parceria. Enfim, a gente não vai citar nomes de nenhuma parceria aqui que aconteceu, por exposição e tudo mais. Mas eu escutei o seguinte, essa é boa, é fresquinha novidade. A gente vai saber agora do podcast. A gente identificou que o problema então era as pessoas querem o resultado, mas não querem fazer o sacrifício de passar pelo processo ou se desenvolver em algumas determinadas coisas que têm que ser desenvolvidas. E essa mesma pessoa virou, num momento em família e tudo mais, num momento de descontração, falou assim, eu sou esse tipo de pessoa mesmo. Eu gosto de... O tempo que eu tenho vago,
eu gosto de ficar no sofá. Eu gosto de não fazer nada. E essa mesma pessoa, olha só como que a vida é doida. E essa mesma pessoa é a pessoa que chega e conversa que está com problema financeiro, que não consegue mais trabalhar onde está trabalhando. Então, o que essa pessoa está esperando da vida? Cara, é complexo. E o problema é que a grande maioria das pessoas são assim. As pessoas não buscam mudar, continuam com a mesma atitude esperando uma mudança. Não vai mudar. É como um ciclo ali, ó. Você está todo dia fazendo um ciclo. Igualzinho. Não vai mudar. Se esse ciclo você sair um pouquinho para o lado, ele tende a mudar. O que é sair para o lado? É uma atitude diferente. É até complicado isso, porque os nossos hábitos, eles funcionam em ciclo, porque é um hábito. Então, é um ciclo, é um hábito. E funciona como um buraco negro, o hábito. Quando você faz alguma coisa que seja diferente do que você está habituado a fazer, aquele buraco negro vai tentar te puxar de volta para o centro. Para você voltar para a sua zona de conforto. Para continuar a ter os mesmos hábitos. Esse buraco negro ele vai te puxar para o centro. Porque a massa dele é mais densa do que aquele mínimo detalhe que você fez diferente de tudo que você faz. Então ele vai te puxar de novo. Ele vai começar a te puxar. E quando você fizer o segundo passo, ele vai começar a te puxar menos. E aí você consegue quebrar esse padrão. E desenvolver outras características que você gostaria de desenvolver aí no seu dia a dia. A Gold, nossa empresa de marketing digital, a gente iniciou, procurou estudar, depois ficou num ponto que estava insatisfatório, a gente tirou o pé. Isso em 2023, início de 2024. Em 2024 nós fizemos um lançamento nosso, de produto nosso, que a gente não obteve sucesso, nós investimos um bom dinheiro. Se lascou nele. Foi uma experiência surreal. Só em tráfego pago nós investimos R$ 10.000 e não houve uma venda. Isso em março de 2024. E aí a gente parou tudo. Parou tudo e falou, não, vamos analisar, vamos entender melhor o que aconteceu, porque não é assim que funciona, a gente não é bom o suficiente, vamos tirar o pé. E tudo bem, vida tocou. E nesse meio tempo, eu especialmente, eu gosto muito do varejo e sempre gostei muito de pizzaria e de barbearia. Tanto gosto que eu tenho um plano de negócio no meu computador montado há mais de 3 anos, tá lá. E se algum dia surgir a possibilidade de montar um negócio, já está meio caminho andado. E por fim, um amigo do João Pedro, de Paulinha, tem uma barbearia e estava com problema. Menino bom de trabalho, queria crescer, trabalhou um tempo em outras barbearias e decidiu montar dele. Galera, presta atenção. Isso que o Plínio tá falando agora não serve só para esse barbeiro que é bom não, tá? Que é um conhecido e tudo mais. Sem tentar, sem generalizar, é a maioria. É 89% do mercado. É a maioria. É da mesma forma. E aí o menino bom de trabalho, o João Pedro começou a ajudar ele. O João Pedro começou a ajudar indo lá usar o serviço. Cortar o cabelo. O João Pedro já tinha um lugar que ele cortava. Ele parou e começou a cortar com esse amigo. E aí, como estava mais próximo, esse amigo, cara, tá acontecendo isso, tá acontecendo assado. E o João Pedro, não, meu, você tem que ter um logo para você. Vamos lá, vai. O João Pedro fez um logotipo para ele, entregou para ele sem cobrar nada. O João Pedro falou, cara, você tem que estruturar o seu Instagram. Como é que pode? Você é um profissional e ninguém sabe o que você faz ali nas redes sociais. Ensinou para ele os processos e trouxe essa informação aqui pra gente. A gente falou, meu, por que não a gente mentorar esse menino? Nós temos um curso para empreendedores. Falou, por que não a gente mentorar esse menino sem cobrar nada para ajudar ele? Eu conheço ele também. E aí, enfim, você quer? Ele, eu quero. Como que funciona? Assim, assim, assado. A gente vai te entregar todo o material e você executa. E a gente vai ter as devolutivas, a gente vai se envolver junto ali. Topa? Topa. Vambora. Pegamos a documentação, cara. Inteirinho. Custa caro. Custa caro. Pegamos a documentação gratuita na mão dele. Completa. Cara, faz por parte. Executa um pouquinho todo dia, não precisa ser de uma vez. Passava uma semana, a gente ia lá, eu e o João Pedro. E aí? Nada. A gente ia presencialmente, a gente largava o que a gente estava fazendo e ia lá. Nada. Passava mais uma semana, nada. 15 dias, um mês. E aí, um dia no telefone, eu e o João Pedro... Gente, se chegava a emprestar cartão de crédito para a pessoa, muitos vão falar, que loucura! Pra ele repaginar o espaço dele. Isso aconteceu. Te emprestou. E aí, um dia no telefone, eu e o João Pedro, isso foi agora, julho de 24. João Pedro, o que está acontecendo, cara? Que o menino não desenvolve. João Pedro do outro lado do telefone, eu não entendo, as pessoas querem, mas o resultado mas não quer fazer o processo, não aceita o sacrifício, não aceita a dor. Eu não entendo. E aí a gente devia montar uma pra gente. Uma barbearia pra gente. E eu já sou duvidoso, né? Eu já gosto. Falei, vambora. Falei, vambora. Só que é o seguinte, eu não quero uma barbearia por ter uma barbearia.
Eu quero se for para ser uma barbearia diferenciada. Mas esse ponto nós vamos deixar por aqui. Nós vamos fazer um podcast só pra gente falar da Empíricos. Só para explicar esse... Porque é uma ideia que vocês vão adorar. Nossa proposta de barbearia é totalmente diferente das outras. O objetivo é maior. Não é lucro, é educação. Mas aí para um outro momento. E aí montamos agora em 2024, em julho, a gente estava no telefone. A gente devia montar nossa barbearia. Começamos aí a mexer os pauzinhos, a gente pegou esse plano de negócio que eu tinha no computador, fomos reestruturar ele. O João Pedro, que é mais envolvido com a parte tecnológica, a paixão dele, o João Pedro pegou ela e foi buscar processos novos dentro daquele plano. Encontramos um nome, o João Pedro fez uma varredura desse nome, entendeu toda a teoria por trás desse nome, Empíricos Barbearia. A gente bateu o martelo que ia ser, fomos procurar ponto. Assim, ó, resumidamente, tá? Essa ligação, a gente devia montar a nossa, foi em julho de 24. Julho. Dia 3 de agosto, a gente assinou o contrato de aluguel do espaço. Dia 3 de setembro, a gente inaugurou a barbearia. Dia 2. 3 de setembro, a gente inaugurou a barbearia. Foi uma quarta-feira. Nós estamos gravando o podcast agora, fevereiro de 25. Nós estamos com 6 meses de execução na barbearia. São 6 meses que, inacreditavelmente, no cenário brasileiro, no empreendedorismo do Brasil, são 6 meses que a gente fecha o caixa em azul, com a equipe de barbeiros lá. A gente tem 2 barbeiros, nós temos 3 cadeiras disponíveis. Estamos contratando o terceiro. Mas o plano de negócio que a gente montou foi assim, ó, fundamental para o sucesso do plano. O plano só começou, na verdade. Esse é só o primeiro pilar, que no próximo podcast a gente vai contar. Mas já fica a dica, tá? Já foi a dica de que sorte não é o acaso. Você precisa se preparar para a sorte. E nada se faz sem um plano. Nada. Nada se faz sem um plano. Nada. E aqui, esse plano que ele está falando, galera, não vamos limitar isso a negócio somente, tá? Plano. Exato. Plano não é só para negócio, o plano é para a vida. Exato. O que você espera da sua vida amanhã? Então, planeja isso. O que você espera para daqui 5 anos? Bota no papel. O que você vai ter que fazer? Eu quero comprar um carro. O que você vai ter que fazer para comprar esse carro? Eu quero fazer uma viagem. O que eu tenho que fazer para chegar nessa viagem? E quando eu for viajar, o que eu vou precisar usar nessa viagem? É simples assim, cara. Só que as pessoas têm preguiça, sabe? De pensar, de fazer. E não adianta, do céu não cai não, só cai chuva. E aí fechou, a gente está em 2025. Estamos agora com a Gold comercial e atividade. Nós retomamos os projetos de lançamentos. Vamos meter marcha com vontade. A gente acabou de agregar uma pessoa nova na equipe. A gente trouxe um rapaz da região de São Paulo, que a gente morava lá em Carapicuíba, que da mesma forma, ele já vinha se preparando. Ele viu passar o cavalo na frente dele e falou, quer saber, eu vou montar. Largou tudo também lá, que ele tinha a zona de conforto dele, seja pequena ou grande. Ele largou e veio para cá, ingressou o time com a gente, está funcionando muito bem, está fazendo diferença já. Temos a P&G. P&G, agora em 2025, vai completar 15 anos de trabalho, envolvendo desde a época de sacoleiro até a loja física. E temos a Empíricos Barbearia, que, vou dar só uma pincelada, tá? O plano da barbearia é o seguinte, nós vamos montar 5 unidades. E o objetivo era a segunda unidade com 18 meses após a abertura da primeira. Porque nós íamos estudar mercado, nós íamos entender melhor o cenário, ver os resultados da primeira unidade, ver como o barbeiro desenvolve. Esse plano da gente, a gente ia encaixar todas as peças. Mas, para nossa surpresa, nesses 6 meses de operação foi muito melhor do que a gente esperava. Foi muito satisfatório ver como que isso se encaixou e aconteceu. Então, a nossa pretensão é fazer isso acontecer mais rápido. A segunda unidade vai sair ainda em 2025, quando seria, na verdade, só em 2026. Nosso objetivo mesmo é que ela saia no primeiro semestre ainda agora de 25. Próximo, abril, maio ali. Estourado julho ali. Exato. Esse é o objetivo. Ah, mas galera, poxa vida, Plínio, João, vocês não são maluco? Um negócio que tem pouco tempo, vocês vão meter ficha assim, não sei o quê. Galera, aprende uma coisa, no negócio, empreender, negócio é time, negócio é tempo. E não é o tempo da economia do país, não é o tempo se tá sol, se tá chuva, se tá dia, se tá noite. Não é esse tempo. É o tempo do seu negócio. Tempo do seu plano. Se o seu plano está sendo executado, você vai analisar as métricas do seu plano. E não é a política, não é o banco, por exemplo, não é nada disso aí que vai... Até interrompendo o que o João Pedro está falando, vocês estão vendo aqui nas nossas costas? Esse mesmo ambiente a gente usa para alguns momentos de trabalho. Esses painéis que vocês estão vendo aqui nas nossas costas, cada painel representa uma empresa nossa. Um deles é a P&G, um deles é a Gold. Aqui é P&G, aqui é a Gold. E o outro é a Empíricos Barbearia. É cada post-it desse colado é um processo de execução dentro de um plano. Então nós não temos apenas um plano, são vários planos. Tem plano para expansão, tem plano de renovação,
tem plano de melhoria, tem plano de reforma, reforma física, tem plano de contratação, plano de marketing, são vários. Plano de demissão. Exato. Plano para tudo. E dentro de cada um tem ali seus processos. Cada post-it desse é uma etapa do processo. E não é porque a gente está dentro disso que a gente vai se achar bom o suficiente para não executar dessa forma. De forma alguma. A gente aprendeu a respeitar isso. Isso faz parte da sorte. Você dá risada, né? Se você não fizer, você já sabe que a sorte não vai bater. E se você fizer, você está mais propenso a alcançar a sorte. O que é a sorte? É o sucesso. Né? Usando outra analogia, você tem dois caminhos. O caminho de tentar fazer alguma coisa e poder dar certo, ou poder dar errado, ou não tentar fazer alguma coisa e a única opção que você vai ter é dar errado. Porque não tem como dar certo de quem não faz nada. É isso aí, cara. A gente chegou em 2025, momento atual. Como disse, P&G esse ano completa 15 anos, é um marco muito importante pra gente. A barbearia está fechando um ciclo de 6 meses. A Gold está indo aí para o seu segundo ano de mercado. E agora nós vamos focar nos nossos produtos. Temos ainda. Nós tínhamos encerrado a parceria com essa fisioterapeuta do começo, que foi a doutora Gra. Retomamos a parceria com ela. Ela é uma profissional fora da curva. Fora da curva. E aí eu e o João Pedro tivemos uma reunião. Falou, cara, por que não a gente propor novamente para ela essa parceria? Ela é esforçada demais, ela é merecedora demais. Então vamos tentar agregar as energias aí. Vamos tentar levar essa mensagem dela para o mundo. Tem outros profissionais que precisam saber o que ela sabe. E aí a gente vai entrar com a Gold nisso para fazer esse processo aí, tentar facilitar o caminho dela. E é isso, galera. Só pra gente finalizar, Plínio, aqui, no meio do nosso podcast, da nossa bate-papo, lá em 2010, em outubro, quando iniciou, você falou duas palavras que me chamou a atenção. Crediário e fiado. Qual que é a diferença para o sacoleiro ou sacoleira que está assistindo a gente para conseguir crescer as vendas? Qual que é a diferença de crediário e fiado? Cara, o crediário você faz com domínio, o fiado é fiado. Né? O crediário você tem amparo, você tem recurso. Hoje em dia informação é tudo, gente. O crediário, se a pessoa não te paga, você pode recorrer à negativação de nome, você pode recorrer à ação judicial. É como se fosse um cartão de crédito, só que ele não tem ali o processo bancário envolvido. E olha, honestamente, se não fosse o crediário da minha vida e na da Graciele, na P&G Modas, nós não éramos o que nós somos hoje. Como foi dito aqui, nós começamos com R$400 e sem cultura nenhuma de negócios. E começamos no crediário. Até hoje, na P&G Modas, não vou falar precisamente, mas mais de 50% do faturamento da P&G é no crediário. Porém, o crediário não é para todos. A gente tem todo um aparato ali, requisitos, todo um cuidado. Galera, por que eu fiz questão de puxar essa pergunta? Basicamente, a nossa audiência, basicamente a audiência que o Plínio tem no Instagram, e aí aqui já começa um processo de lançamento. Por quê? A audiência que a gente construiu no Instagram dele, com base naquele 10 mil em tráfego que a gente investiu, a base de seguidor que aconteceu ali foi de sacoleiro e sacoleira. Então, por isso que eu entendi que essa pergunta era viável fazer nesse momento. Porque existe a diferença de crediário para fiado. Se você fizer o crediário como um fiado, igual alguém indo no bar ali pegando um produto, uma bebida, um salgadinho, muito provavelmente você vai ficar sem administração financeira do seu negócio e você vai quebrar por conta disso. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês. João Pedro tocou no assunto aí, João Pedro tá errado não. A gente não tá falando, o podcast não é para falar disso. Mas eu vou mostrar para vocês de novo. Outra pedrada do A Direção. Vocês conhecem o velho da Havan? Luciano Hang? Ele é o que ele é, nada mais é devido ao crediário. Ele é o cara que ele vende agora em fevereiro para você pagar a primeira parcela só em abril. É o crediário, gente. Crediário. Só que ele faz sob controle. Você vai falar assim, não, cara, eu tenho medo do crediário porque você perde dinheiro. Claro que perde. Se eu for colocar na ponta do lápis a trajetória de P&G Modas, a gente tem uma perca equivalente a cerca de 30 a 50 mil reais, falando em crediário. Mas, se eu não tivesse essa perca, eu também não tinha os ganhos. Não teria o dobro ou o triplo do faturamento. Exato, eu não teria construído a empresa que a gente tem hoje, que é a P&G Modas. Então a verdade é o seguinte, você tem que aprender a lidar com o risco. É o que o João Pedro estava falando agora há pouco. A insegurança, o medo de sair da sua zona de conforto. Essa é a sorte. A sorte é você estar preparado, analisar o risco e falar, cara, dá pra mim ou não dá pra mim. É isso. E meter marcha, meter a cara e acabou. Não tem essa não. Hoje em dia, cara, a gente tá vivendo uma geração, pra falar a verdade,
de muito mimimi, sabe? De muito lelé, e não funciona. A gente vê uns caras falar isso nas redes sociais aí, caras muito maiores do que nós aí, não tem nem proporção, e mesmo assim esses caras são, ó, metralhados depois. Ah, você é muito radical, você é muito incisivo. Mas é verdade, gente. Eu tenho um cara que eu admiro pra caramba. Esses dias aconteceu algo aqui que eu falei, não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu vou até falar o nome. Felipe Tito. Felipe Tito foi ator de novela, ator de televisão, um cara fora da curva no empreendedorismo no Brasil, tem vários negócios. E ele tem uma fala que é o seguinte: a pessoa é pobre porque quer. E aí uma menina do meu lado falou assim: olha, eu tenho uma raiva do Felipe Tito porque ele diz isso. Aí eu não aguentei. O João Pedro já até sabe da história. Eu não aguentei. Falei, como assim você tem raiva? Ele falou, lógico que eu tenho raiva. Vai falar pra mim que eu sou pobre porque eu quero? Eu nasci pobre. Eu falei, ué, mas você nasceu pobre, você tá pobre até hoje é porque você quer. Isso não quer dizer que você tem que estar rica, mas que você tem que mudar suas atitudes, você tem que mudar sua mentalidade para começar a buscar outra coisa e tornar a sua situação diferente. Então, quando a gente fala você é pobre porque quer, é por isso. De novo, vamos lá. Não é literalmente falando que você é pobre porque quer, mas novo, é figurativamente. Você tá ali naquele mesmo ciclo. Sou pobre, sou pobre, sou pobre. Para aqueles que conhecem um pouco de investimento, pai rico, pai pobre, você está vivendo a corrida dos ratos. Você recebe seu pagamento, você recebe seu vale, você paga as contas, você está liso de novo. Você recebe seu dinheiro, você trabalhou 30 dias, você paga as contas no mês, você está liso. Sua vida não vai mudar nunca. Agora, olha um exemplo de sabedoria e de mudança de vida. Olha o tal do ser é pobre porque quer. Eu recebo aqui, ó, R$ 2.000 todo mês. E eu tenho 2.000 de dívida. É corrida dos ratos. Você nunca vai sair dessa situação. Vamos mudar isso? Eu recebo 2.000. Eu vou eliminar 3 das minhas contas. Com isso, eu vou poupar R$ 300 da minha renda. Todo mês eu recebo R$ 2.000 e a partir de agora me sobra 300. Você quebrou esse ciclo da corrida dos ratos. Você tem uma sobra de 300. O que você faz? Vai para a praia gastar, né? Claro que não. Você pega esses 300 e investe. O João Pedro acabou de falar. Você pode investir, inclusive, sendo CLT. Você não precisa parar de trabalhar para investir. Comece a investir com segurança, se for o caso na poupança. Para falar a verdade, dessa forma é a forma mais assertiva. Segura. Assertiva. Você começa garantido. Se você errar, você não está desamparado. Começa na poupança. Começa nos investimentos de renda fixa. Se não quiser, vai para cima. Compra mercadoria, revende. Compra roupa, revende. Compra eletrônico, revende. Vai para cima, gente. Compra fruta, revende. O empreender é a maneira mais rápida de enriquecer. Começou a dar certo? Ó, você não tá mais aqui da corrida dos ratos. E é assim que você vai mudar. Então é por isso que a gente é pobre porque quer. Pegou a dica? Então é isso, galera. Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio por aqui. A gente deixou um gancho bem forte aí para explicar o que é o projeto Empíricos Barbearia. Ele deu uma pincelada aí, um resumo bem rápido de 5 unidades. Mas tem muita coisa. Tem 5 unidades, tem marca, tem linha própria de produto, tem workshop para barbeiro. A gente vai falar. Nós vamos falar um podcast inteiro para falar disso. Exatamente. Tanto é que o próximo podcast vai ser provavelmente ou eu e a Graciele para contar a história da PG, ou eu e o João Pedro para contar a história da Empíricos, a Gold. A gente já contou a história aqui, é uma história menor. E a partir daí, nós vamos fazer mais 2 podcasts para contar a base dos nossos negócios. E a partir daí nós vamos, ó, aí vai ser só pedrada. Aí se prepara, porque o podcast A Direção vai mudar a sua vida se você é um empreendedor ou uma empreendedora que está buscando isso. É isso aí. Entendeu? E não é papo furado, não. Eu até me exalto para falar. Que não é conversa fiada. Você vai ter aqui na Direção, galera, sacada, dica, insight de quem tá se ferrando no mercado igual você tá. Esse é o diferencial. Você não vai escutar falar de um cara que leu no livro. Nós estamos vivendo aqui, filho. Nós estamos testando, nós estamos pondo a cara a tapa por você. Então nós vamos te dar o resultado da coisa pronta. Eu não vou falar para você assim, ó, faz a receita desse jeito que o resultado pode ser esse. Nós vamos te falar o seguinte, nós fizemos essa receita e nós tivemos esse resultado. Para contornar, nós fizemos esta manobra. Então, se você fizer esse caminho, sua chance é de 90% de acontecer o mesmo. É isso que nós vamos fazer. E detalhe, nós vamos fazer tudo isso gratuito, entregando alto valor para vocês aqui em experiência. No varejo, para produto e para serviço. Mas, se você quer ir além, nós também temos uma base de curso com valor mega acessível que está sendo construído passo a passo para atender a necessidade dos empreendedores do momento atual. Exatamente. São produtos que foram pensados e desenvolvidos numa linha de raciocínio bem simples, tá, galera? Uma linha de raciocínio para quebrar mesmo, para tirar dúvidas específicas, em momentos específicos. Porque o que tem hoje no mercado? Hoje tem muita galera
de palco, falando aí de vendendo cursos de 3, 4, 5, 10 mil e tudo mais. E te enche de informação. O que acontece com essa informação quando ela não é bem filtrada? Acontece uma sobrecarga. Assim como se você estiver numa rede elétrica e ela for 110 e jogar um 220, ela vai queimar. Sobrecarga de energia vai queimar. Deixa eu te interromper, porque tem uma coisa que eu adoro nisso. Não perde o raciocínio, não. Não. Hoje fala-se de obesidade intelectual. A galera estuda e não aplica. Por medo, insegurança e outros poréns. Mano. E aí o que acontece com isso? Você vai ficando obeso, gordinho da cabeça. E o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Depressão, amigão. Você vai desistir no meio do caminho por N motivos. E a gente está desenvolvendo esse projeto, desenvolvendo esses produtos, que são mini produtos em tempo de assistir tela. Só que são grandes produtos em conteúdo e valor agregado. Por exemplo, tá no ar. Nós temos uma aula de 15 minutos, que só essa aula ela é capaz de fazer você mudar de vida. A gente não é brincadeira, João? Não. É abuso falar? Aqui, ó. A gente não tem Nessa porquê. aula tá explicando o que é isso aqui, por que disso aqui, como usar isso aqui, como desenvolver isso daqui. E isso daqui não serve só para negócio, serve para a vida pessoal. A gente não tem por que falar isso porque a gente quer vender nada não, porque o objetivo não é esse. Tá lá para quem quiser, para quem sentir a necessidade de falar, eu quero aprofundar. Essa aula tá lá, tem 15 minutos. Ela vai falar de meta, processos, objetivo, planejamento, plano, tudo que a gente conversou hoje. Mas agora não é hora de falar disso, tá? Vamos lá, João. Toda quinta-feira vai ter um desse pro pessoal. Toda quinta-feira vai ter um desse pro pessoal. YouTube. A direção, podcast, a direção. Na minha rede social, na rede social do João Pedro, vai estar por aqui, ó. O Ramon, nosso parceiro da edição, vai disponibilizar as informações, vai estar na legenda também. Acompanhe. Vai ter QR Code na tela, vai ter um monte de coisa aí. Vocês vão conseguir acompanhar. Acompanhe e nos ajude. Vamos tentar fazer um material bem intuitivo. Mande pra gente as demandas de vocês aí, tá? De repente a gente está falando de treinamento de vendas, mas o que vocês mais querem ouvir nesse momento é falar de financeiro ou de estoque. Então manda as dúvidas. Ou de produto. Exato. Que produto que eu vendo? Ah, eu sou barbeiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. Peraí, mas como é que você está trabalhando na barbearia? Você só faz execução de serviço? Você tem que vender produto também. Ah, eu sou manicure. É. Que tipo de esmalte eu posso ter? Mas que tipo de produto? Como que a manicure consegue aumentar a margem de lucro dela negociando com o fornecedor? Então, galera, isso aqui não serve só para lojista, não serve só para barbeiro, não serve para dono de barbearia, serve para negócio, varejo, produto. De serviço. Exatamente. Pô, eu instalo ar-condicionado, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Ah, então você está fazendo coisa errada. Talvez o processo de marketing está desajustado, não tem um funil ali captando cliente, então tem alguma coisa que está faltando. E é importante você mandar essas dúvidas, seus comentários aí, porque a gente pode compilar isso. Se a sua dúvida for muito técnica, muito específica, talvez ela entre dentro de algum produto. Se ela for uma dúvida mais branda, a gente pode desenvolver um conteúdo gratuito para resolver a sua dúvida e colocar aqui no canal A Direção. Porque o canal se chama A Direção, não é à toa. Pode não, nós vamos desenvolver. Esse é o objetivo do projeto. Né? A gente vai abordar aqui todos os temas possíveis, falando de negócio, varejo, produto e serviço. Nós vamos desenvolver um material gratuito como esse, por exemplo, que é paulada atrás de paulada, dica, insight, só coisa boa. Para quem quiser aprofundar, nós vamos ter curso de entrada, curso intermediário e mentoria. Mas, como já dito, isso não é para hoje. É uma esteira completa. A gente só tá passando para vocês para conhecer o que a gente faz. Em resumo, é o seguinte: você quer viajar um dia, nós vamos te ensinar como você vai chegar nisso. Você quer ser o melhor lojista da sua cidade, nós vamos te ensinar a chegar nisso. Mas, calma. Cenas dos próximos episódios. Vamos montar o plano primeiro. Fechou? Deixa o like aí, galera, se você gostou. Compartilha com as pessoas próximas de você que vai se beneficiar desse conteúdo. E até a próxima. Obrigado.